Muito bem, bom dia para você. Terça-feira começando a segunda aula da nossa série Como Renovar a Sua Mente. E olha só, hein? Hoje nós vamos falar aqui sobre a história de José do Egito. Conhece a história de José do Egito, Evelyn? Bem pouco. Bem pouquinho. Então vai conhecer um pouco mais aqui também junto com Mente Livre hoje. José do Egito é aquele cidadão que foi vendido como escravo pelos irmãos. Seus 11 irmãos traíram, né, a sua confiança aí como irmão e venderam José para o Egito. Mas a história de José é exatamente o que acontece com pessoas que têm renovação constante da sua mente, tá? O objetivo aqui é você entender as fases que José passou para que eu possa comentar com você exatamente que sentido faz isso prático na sua vida. Antes de a gente começar, eu quero que você se inscreva no canal, aperte aí o sininho das notificações, deixa aquele curtir aí e depois encaminhe esse vídeo já para algumas pessoas. Por quê? Porque sempre, todas as respostas aqui do Liga 3i para você, todos os temas que nós trabalhamos diariamente aqui, são diluídos dentro da sabedoria bíblica, dentro da inteligência emocional e dentro da inteligência produtiva, de como você colocar em prática tudo isso na sua vida através das 3 inteligências: espiritual, emocional e produtiva, tá? Então, isso é um conceito que você tem que entender, porque de forma muito clara, porque as 3 inteligências unidas em mentalidade, em comportamento e atitude, elas são responsáveis por todos os nossos resultados na vida. Se você tem dificuldade com resultados, inclusive na renovação da sua mente, tá? É porque ou a inteligência emocional não anda legal, ou você está meio afastadão aí da tua espiritualidade, da relação com Deus, ou na parte produtiva você tem dificuldade de colocar em prática, de organizar, de ter foco, disciplina e por aí vai. Aqui no Liga 3i eu vou te dar sempre soluções dentro desses 3 conceitos, ok? Vamos lá. José do Egito, tá? Veja só, eu vou até puxar meu óculos aqui, porque tá com uma letrinha muito pequenininha que eu deixei aqui. Vamos lá. Veja só, José foi vendido como escravo por seus irmãos e levado ao Egito. Isso está em Gênesis 37, 28. Se você quiser depois dar uma olhadinha para conferir a história. Da traição de seus irmãos, José passou a escravidão por um período e depois a uma prisão injusta, que eu vou contar aqui para você. Então, olha só as coisas que aconteceram com ele. Ficou preso e depois da prisão injusta, José se transforma no governador do Egito. Então, olha que trajetória, hein, Evelyn? Já pensou? O cara é traído pelos irmãos, o cara passa a ser escravo, o cara vai preso injustamente e da prisão vai direto para ser governador do Egito. Mas que mundo pequeno. Que mundo pequeno, né? E olha só, dentro dessa fase toda que José vivenciou em sua vida, nós temos alguns dados interessantes para você que quer mudar a sua mente. José demonstrou o tempo inteiro, agora eu posso tirar aqui que a letra já ficou maior. José mostrou o tempo inteiro, olha só, fé em Deus, integridade, caráter, visão e propósito de Deus estavam claros. José tinha revelações constantes de Deus para ele, porque era uma pessoa extremamente conectada a Deus. Perdão, que é muito importante, uma das energias mais difíceis, um princípio dos mais difíceis de serem realizados pelas pessoas nos dias de hoje, tá? Sabedoria e discernimento. A cada fase, José precisou renovar sua mente. E quando você fala de renovar sua mente, significa a tua mente estar tão plena que ela entende o que está acontecendo naquele momento, ela vai se transformando conforme o que está acontecendo, mas ela se mantém em equilíbrio, se mantém tendo a visão correta das coisas para poder se posicionar perante os desafios que estão à sua frente. E o José fez isso com muita maestria, né? Então, veja só, o José, ele, quando foi levado do escravo, né, para o Egito, ele foi trabalhar na casa de um senhor chamado Potifar, que era uma espécie de general do faraó, um comandante da guarda do faraó. Então, olha só, hein? Além de ser escravo justamente na casa do comandante da guarda, né? Só que olha que interessante, a postura dele criou tanta confiança em Potifar que ele deixou, mesmo sendo escravo, deixou o comando da casa dele e todos os outros empregados, tudo para o José. Só que o que aconteceu? A esposa do Potifar
viu lá o José devia ser bonitão, era jovem e tal, a esposa dele botou o olho grande em cima dele, ele não quis nada com ela e ela armou uma história toda lá, depois você lê na palavra de Deus para você entender direitinho, e acabou causando a dúvida dentro de Potifar, e Potifar mandou José preso. Esse período de prisão de José, a Bíblia narra que é mais ou menos de 2, ali quase 3 anos, e ele lá dentro da prisão, ele interpreta o sonho de 2 homens que estavam presos, que trabalhavam para o faraó. Um deles foi perdoado, o outro não. O que foi perdoado, José falou, lembre de mim quando você estiver com o faraó. Mas o cara não lembrou, deixou José lá na prisão. Então, olha só a cabeça que José teve que ter, a mente que José teve que ter para se renovando o tempo inteiro conforme as situações, para se manter firme ali e seguir com a sua vida. É o que nós temos que fazer. Aprender a renovar a nossa mente perante os desafios, perante as dificuldades. O que eu preciso mudar? No que eu preciso firmar meu pensamento? No que eu preciso ter como estrutura? Qual a visão que eu tenho que ter mesmo acontecendo essa situação difícil aqui na minha vida? E José conseguia fazer isso com maestria. José chegou a interpretar sonhos desses 2 homens que estavam dentro da prisão, onde ele disse que um iria morrer e o outro iria ser salvo e trabalhar com o próprio faraó novamente. E o faraó um dia tem sonhos, ninguém conseguia interpretar os sonhos do faraó. De quem que eles lembram? Olha só, de quem? De quem, Evelyn? José. E José vai lá, interpreta os sonhos e mostra para o faraó que viriam 7 anos de fartura e 7 anos de escassez completa no Egito. E a partir dali, o faraó fala, bom, se você consegue ver tudo isso, você vai ser meu governador. Eu quero que você organize tudo para a gente não passar perrengue aqui no Egito. E aí a coisa funcionou e José se transformou no governador do Egito. Mas você pensa que parou por aí, Evelyn? Não! Na época da crise, da fase negativa lá do Egito, de comida, faltava comida em um monte de lugares, as pessoas iam até o Egito, porque o Egito tinha armazenado um monte de coisas. Então o Egito vendia, atendia as pessoas, e os irmãos de José vão até o Egito. Eles não reconhecem mais José, porque ele está todo transformado lá com aquele jeito de se vestir da época dos faraós lá do Egito. Eles não reconhecem José. José dá um castigo em 1 ou 2 irmãos ali e depois ele faz a reconciliação, pedindo para trazer o pai e o Benjamim, que era o irmão mais novo dele, para perto deles, e ele recebe novamente a família, mesmo tendo sido traído no começo pelos irmãos, né? Então, olha que interessante, né? Depois de tudo que aconteceu com ele, olha a grandeza de caráter, a grandeza de espírito, a grandeza de um ser humano que sabe lidar com as transformações da vida. E José, até hoje, um dos maiores ícones aí da presença de Deus na vida dele, os maiores exemplos da presença de Deus na vida dele e da transformação que a presença de Deus causa numa pessoa que é convicta da sua relação com Deus. É o mesmo que eu desejo aí para a tua vida. Então mergulha na palavra de Deus, mergulha no conhecimento de Jesus Cristo para você mudar radicalmente os teus resultados. Então, um versículo muito interessante para eu e você estudarmos em casa está em Gênesis 50:20, que diz assim, ó: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Vamos trazer isso para a parte prática, né? Veja o que fala o versículo. Vocês planejaram o mal, ou seja, a vida, o mundo, o inimigo, as coisas acontecem para nos tirar do nosso prumo, da nossa plenitude, do nosso centro de controle emocional. E quando isso acontece, a gente tem falhas na vida produtiva, a gente tem falhas na vida emocional, a gente tem falhas na vida financeira, no trabalho, a gente tem falhas aí na nossa gestão pessoal, na nossa relação com Deus. Mas o exemplo de José nos mostra que perante a dificuldade, o que mais importa é você conseguir renovar a sua mente. E lembra que na aula de ontem eu expliquei para vocês que renovar a mente significa renovar o entendimento. Então, a cada situação que foi acontecendo com José, ele provavelmente parava e falava, deixa eu ver o que está acontecendo, como é que eu me coloco daqui por diante. O que eu vou fazer? O que eu tenho que fazer nessa situação? Ele não era um cara que entrava em desespero.
Ele não era um cara que ficava ansioso, perdido para lá e para cá. Provavelmente não era, porque é isso que acontece hoje. As situações aparecem, você entra em correria, nervoso para lá e para cá, e quando você vê, você está tomando uma série de atitudes que não levam você ao resultado que você gostaria para a tua vida. Então, renovar a mente é perceber o que está acontecendo, perceber os pensamentos que estão dominando você e não permitir que eles se misturem com emoções conflitadas, porque aí a ação é inerente, vai ser igual, vai ser conflitada também, o resultado também. Então você tem que ir mudando isso, né? José manteve a fé e a perseverança apesar de tudo que aconteceu com ele. Então aqui tem 2 dicas para você. Fé e perseverança, perseverar, continuar, avançar. Mas para fazer isso, você tem que ter o que José tinha, um propósito claro. Ele sabia do que vinha pela frente. Ele tinha visão das coisas, ele tinha visão inclusive em sonhos, ele fazia leitura de sonhos. Então, ele conseguia ver dentro das situações para onde sair, para onde ir, para onde caminhar. E isso significa uma maturidade emocional, que é algo que você tem que buscar. Certo? Vamos lá. Falando em maturidade emocional, tem 2 dicas aqui relativas a você ter mais inteligência emocional na transformação do processo dentro de você, nas transformações que precisam acontecer para a tua mente pensar diferente, para mudar a tua forma de ver as coisas. Primeira dica: desenvolva ou pratique resiliência emocional. Gerson, o que é isso? Resiliência é a tua capacidade de voltar ao estado original. O que significa isso emocionalmente? É a tua capacidade de lidar com situações adversas de forma saudável, construtiva, mantendo a calma e a razão. Fácil, Evelyn? Faz sentido. Hein? Faz sentido, mas não é fácil, né? Não é fácil, né? Então, mas para isso começar a acontecer, eu preciso ver o que me tira dessas situações, o que me rouba desse controle emocional, o que me rouba dessa vida não saudável emocionalmente. A ansiedade, por exemplo, é o medo de algo que não aconteceu ainda, o medo de um cenário futuro. Depressão é relativa a você ficar preso a coisas do passado, que você não perdoou, não mudou, você não quer abrir mão. Ou seja, você deixa de viver no agora. E no agora é que a transformação tem que acontecer dentro de você. Você tem que olhar para a tua vida e falar assim: hoje, qual é a transformação que eu preciso? O que precisa mudar no meu entendimento? O que precisa mudar na minha maneira de ser para que eu consiga ter os resultados que eu quero ter espiritualmente, emocionalmente, financeiramente, produtivamente no teu trabalho, aí na tua vida, ok? Então esse é o raciocínio, tá? Outra dica relativa à inteligência emocional, né? Desenvolva empatia, ou seja, que é enxergar situações sobre... A empatia, nesse caso aqui, é enxergar situações sobre diferentes perspectivas. Não reagir simplesmente da forma que você reage o tempo inteiro, o velho jeitão de agir. Você parar, olhar para aquela situação e falar: opa, ok, quais são as opções que eu tenho aqui? Opção 1 me levaria para qual caminho, para qual resultado? O que mudaria na minha vida? Opção 2, o que aconteceria? Qual transformação viria? Que benefícios eu teria? E quando você faz esse tipo de analogia, você está no comando dessa transformação. Fechou? Pegou aí? Pegou a dica, Evelyn? Pegou aí? A gente tem que ir moldando o pensamento para ele falar: ok, esse é o melhor caminho. Então você vai trabalhando, né, essa analogia, dando opções para o teu próprio pensar, para que ele entenda: bom, dessa forma aqui é a melhor escolha que eu vou fazer, porque não vai ter tanto atropelo, não vou estar tão ansioso, essa aqui tem mais condições de eu fazer nesse momento, está mais adaptado ao meu potencial aqui, essa outra aqui me falta uma competência X, então eu teria que primeiro desenvolver essa competência para daí poder executá-la. Veja que o tempo inteiro você está no comando do que você vai fazer. E Jesus deixou claro, já falei isso em outras aulas aqui, quem não tem controle emocional não consegue essa mudança aqui. Mas Jesus disse: quem não tem controle emocional é igual uma cidade de portas abertas fadada ao fracasso. Naquela época as cidades, né, tinham um castelo, tinham uns muros, e na frente das cidades tinham os portões, e se deixasse o portão aberto entrava quem queria. Jesus está falando da nossa mente.
Se a tua mente, você não tem controle emocional, você não tem filtro, você é esponja, tudo entra na esponja, o que vai acontecer? Todo mundo faz a festa. As influências vão mexer com você e transformar você no que você não quer ser. Então, você precisa ajustar esse controle emocional na sua vida, tá? E na parte mais prática de tudo isso, usando aí a tua inteligência produtiva, você pode escrever numa lista, num papel, qual o desafio, quais os desafios que você tem pela frente. Quais são as transformações que você precisa ter. Dentro de cada um desses desafios, você colocar 3 situações que você teria de benefício com a mudança. Dentro dessas mudanças, você vai escolher lá, fala, bom, dentro da mudança 1, eu preciso fazer quais são as atitudes que eu tenho que ter, quais os comportamentos que eu tenho que mudar para ter esse resultado que eu estou buscando. Veja, novamente, você no controle, você analisando, você pensando, você refletindo, só que você não pode ficar só nisso, você tem que ir para a prática. O que você escrever lá que vai fazer para a mudança acontecer, você sai executando. Porque senão nada funciona do que a gente está falando aqui. Fechou? Vamos lá. Fez sentido até aqui, Evelyn, para ti? Fez sim. O Jacó ajudou você hoje ou não? O Jacó é o cara da transformação, né? O cara. Então eu espero que a aula de hoje tenha feito sentido para você também, Mente Livre. E eu quero para você contextualizar tudo que você aprendeu aqui na aula de hoje, que você responda a seguinte pergunta, como você pode transformar um desafio atual em aprendizado e crescimento? Olha que bacana, olha que exercício legal, hein, Evelyn? Né? Pegar um desafio atual, em vez de ficar preocupado, nervoso, agitado com ele, você fala assim, como é que eu transformo esse negativo, esse desafio, né, que eu estou tendo, que eu estou passando, essa situação aqui, numa coisa que vai me trazer, né, experimentação, experiência, vai me ajudar a crescer. Então, escreve aqui, se você quiser, responde aqui nos comentários pra gente como você pode transformar um desafio atual em aprendizado e crescimento. Você vai preencher lá, Evelyn? Vou sim, com certeza. Aí tá bom. Então tá bom. Você de casa também deixa aqui nos comentários a tua resposta. Espero que a aula de hoje tenha feito sentido para você, tenha ajudado você a entender aqui. Nós temos ainda a quarta, quinta e sexta-feira aqui pela frente, mais 3 personagens. Vamos falar de Davi, vamos falar de Moisés, vamos falar do apóstolo Pedro, né? Para você entender como essas pessoas que passaram uma época muito difícil, se você parar para pensar, né? Você já pensou viver na época do Davi, lá cheio de guerra para lá e para cá? Na época do Pedro e do Paulo, lá perseguidos pelos romanos para tudo que é lado. Você já pensou, Evelyn? Não é que... Acho que eu não ia estar viva não, Olha, por muito tempo. E não é fácil. Imagina você tem que transformar a mente hoje, imagina aquela época, e pra onde você olhava tinha uma espada te cutucando, né? Então não é fácil não, né? Gente, sem espadas, espero que o dia de hoje seja uma bênção de luz aí na tua vida, no teu caminho, e eu declaro na tua vida hoje que vai haver uma transformação no desafio que você está enfrentando. Você vai conseguir enxergar qual é o caminho para você fazer a mudança que você precisa, seja qual for a área que você está precisando mudar, você vai entender isso hoje. Deus vai te ajudar, vai abrir a tua mente para você descobrir exatamente o que precisa fazer para essa mudança ocorrer e você ter um novo resultado aí na tua vida. Deus abençoe, dia de luz para você.